Bom, continuando a correção, vamos para a questão 31. Ela diz o seguinte: sabendo que uma reta passa pelos pontos 5 e menos 2 e 0 e 3, qual das alternativas abaixo representa a sua equação? Ele quer a equação da reta. Me deu 2 pontos, já sei, Vanessa, me deu 2 pontos, eu vou para o determinante ou para o dispositivo rápido, porque se eu tenho 2 pontos e tomo um ponto qualquer, x e y, esses pontos, para que eles estejam alinhados, é necessário que o determinante seja igual a 0. Exatamente isso. Ou, porque o ou, Vanessa, toda vez que você tiver um ponto em que o valor de x é 0, né? O y, esse carinha aqui, é justamente esse ponto que indica onde a reta corta o eixo y. E onde a reta corta o eixo y já é o valor de n, que é o meu coeficiente linear. Então, eu já sei que o n é 3. Então, se eu descobrir o valor de m, que é o coeficiente angular, eu posso substituir nessa equação e fica bem mais prático. Exatamente. Se eu tenho 2 pontos, eu tenho o valor de m, porque nós podemos usar a seguinte equação: y de b menos y de a, que é o menos, né? Dividido por x de b menos x de a. Ok? Então, vamos lá. O meu ponto A vai ser 5 e menos 2. E o meu ponto B, 0 e 3. Ok? Então, o meu M vai ser igual. O Y de B é 3. Menos. O Y de A é menos 2. Menos com menos, mais. Dividido. O X de B é 0. Menos o X de A é 5. 3 com 2, 5. 0 menos 5, menos 5. Mais com menos, menos. 5 dividido para 5, 1. Então, eu achei o meu coeficiente angular, meu m, que é menos 1, e tenho o meu coeficiente linear, que é onde a reta corta o eixo y, que é 3. Aplicando na equação geral, na equação reduzida, mx mais n, deixa eu consertar aqui, y vai ser igual, o m é menos 1, então menos 1x, mais o n, que é 3. Organizando melhor essa equação, fica menos x mais 3, que é justamente a letra A. Se você acha complicado ou diferente fazer pelo coeficiente angular e coeficiente linear, lembre-se que se você tiver 2 pontos, faça o determinante que dá certo do mesmo jeito, tá bom? Estou só mostrando uma outra alternativa. Vamos para a próxima questão. A questão 32. A questão 32 diz o seguinte: a equação da reta que passa pelos pontos, de novo, ele me deu 2 pontos. Só que agora esses 2 pontos eu estou percebendo que não tem onde a reta corta o eixo y, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular pelo determinante que vai de forma mais prática e mais rápida. Então, eu tenho um ponto qualquer, x e y, e tenho os pontos menos 6 e 1, e 2 e 5. Vou repetir aqui a primeira linha, ou se você preferir, uso o determinante como eu fiz nas questões anteriores. Tudo certo. Para a direita é positivo e para a esquerda negativo. Deixa eu só trocar a cor do pincel. Mais com mais, x vezes 1, x. Menos com mais, menos com mais, menos 6 vezes 5, 30. Mais com mais, 2 vezes y, 2y. Mais com menos, menos com menos, mais 6 vezes y, 6y. Vamos para o próximo. Mais com mais, com menos de fora, menos. Então, 2 vezes 1, 2. Mais com mais, com menos, menos. 5 vezes x, 5x. E tudo isso é igual a 0, pelo mesmo motivo que eu vou repetindo em todas as correções. Esses pontos precisam estar alinhados para que eles formem uma reta, certo? Vamos organizar. Eu tenho x e menos 5x. É como se você tivesse 1 e está me devendo 5. Está me devendo 4. Você tem 2 e tem 6. É tudo seu. Então, está positivo, né? 8y. Você está devendo 30 e está devendo 2. Então, você está me devendo 32. E tudo isso tem que ser igual a 0. Olhei para as alternativas, Vanessa, eu acho que eu fiz alguma coisa errada, porque não está aparecendo minha resposta aqui. Então, vamos melhorar a nossa resposta, encontrar uma equação equivalente, tá certo? Vamos começar multiplicando nossa equação por menos 1, porque em todas as respostas o x está positivo e o meu x está negativo. Está negativo, positivo. Está positivo, negativo.
Tá negativo, positivo. E tudo isso é igual a zero. Ok. Ainda não tem, Vanessa, essa resposta. Vamos melhorar então. Observe os coeficientes 4, 8 e 32. Todos eles são divisíveis por 4, ou seja, estão na tabuada do 4. Então, eu vou dividir a minha equação inteira por 4. 4 dividido para 4, 1. Ficou só x. 8 dividido para 4, 2. Y. Mais 32 dividido para 4, 8. Isso igual a zero. Ok? Então, eu tenho x menos 2y mais 8 igual a zero, que é a nossa letra E, certo? Vamos para a questão 33. Vou apagar aqui o slide. Observe no gráfico abaixo a representação da reta R. Tá aqui a reta. Ele me deu o ângulo de inclinação, então eu já sei que o coeficiente angular, que é o M, é a tangente desse ângulo. Opa, desculpa, tá? Problema aqui. Tangente de 45 graus, que nós sabemos que é 1, ok? Pronto. E se eu conseguir encontrar o valor de N, que é onde a reta corta o eixo Y, tá tudo feito, porque para achar a equação reduzida é bem mais prático. E de fato eu tenho. A reta está cortando o eixo Y, a ordenada, no ponto menos 2. Então, ele é meu coeficiente linear. Então, eu posso determinar a equação reduzida, que eu sei que é do tipo mx mais n, substituindo o valor de m por 1, então x, mais o valor de n, que é menos 2. Vou colocar aqui dentro de parênteses, só para lembrar a gente que o que de fato a gente está fazendo é isso, ó, mais com menos, menos 2. Então, a minha equação reduzida é do tipo y igual a x menos 2, que é a letra E, ok? Vamos para a próxima. A questão 34, muito parecida também, olha. Ele diz assim, no plano cartesiano, uma reta passa pelos pontos menos 1 e 0 e menos 2. A mesma coisa que a gente fez na questão no início desse vídeo. Ele está me dando um ponto que eu sei que é o valor de n, que é o meu coeficiente linear, porque é onde a reta corta o eixo y. Então, é muito mais prático eu achar o coeficiente angular, usando aquela regrinha do coeficiente angular com os pontos. Porque o linear já está determinado que é menos 2, que é onde a reta está cortando o eixo y. Ou seja, onde o x é zero, né? Para determinar o valor de m, eu vou usar y de b menos y de a sobre x de b menos x de a. Posso chamar o ponto A de menos 1 e 0 e posso chamar o ponto B de 0 e menos 2. Essa é só uma das formas de encontrar essa equação da reta. Você pode usar o determinante, o ioiô, michôchô, enfim, é só um dos métodos, tá certo? Use aquele que você achar mais prático. Então, M vai ser igual. O y de B é menos 2, menos o y de A, que é 0, dividido pelo x de B, que é 0, menos o x de A, que é menos 1. Menos com menos, mais, ok? Então, eu fiquei com menos 2 sobre 1. Menos 2 menos 0, menos 2. 0 mais 1, 1. Menos com mais, menos 2 dividido para 1, 2. Então, eu tenho que o meu coeficiente angular é menos 2 e o meu coeficiente linear também é menos 2. Então, a minha reta, equação reduzida da reta, é do tipo mx mais n. Eu vou substituir o valor de m por menos 2, então vai ficar menos 2x, e vou substituir o valor de m por menos 2. Menos com mais é menos 2, ok? Então, a y é igual a menos 2x menos 2, que é a minha letra D de dado. Pode usar o determinante, calculando o determinante entre esses dois pontos e um ponto qualquer, x e y, que vai dar certo do mesmo jeito, ok? Vou apagar aqui o slide. Para a questão 35. A questão 35 diz o seguinte. A equação da reta que passa pelos pontos 3 e 1 e 2 e menos 1 a essa altura do campeonato. Eu tenho certeza que você já entendeu e está fazendo só para treinar. Que toda vez que eu te der 2 pontos, se você quiser encontrar a equação da reta, você vai calcular o determinante formado por um ponto, x e y, qualquer que está na reta, e os pontos que a questão forneceu. 3 e 1, 2, e menos 1. Em sala, nós treinamos bastante fazendo como? Colocando os pontos e acrescentando aqui uma coluna
com 1. Eu tenho um determinante 3 por 3, de uma matriz 3 por 3, e eu posso aplicar a regra de Sarriz, que é repetir essas duas colunas, primeiras colunas aqui do lado, ok? E como eu quero que esses pontos estejam alinhados, eu vou dizer que o determinante tem que ser igual a 0. Para a direita positivo, para a esquerda negativo. Só que nessas últimas questões, nós estamos usando o dispositivo mais prático, né? Que não precisa colocar esse número 1 na terceira coluna, porque multiplicar por 1 não altera em nada. Então, eu pego um ponto qualquer, x e y, e os pontos que ele me forneceu, e só repito aqui essa primeira linha. Para a direita é positivo e para a esquerda é negativo. Mais com mais, x vezes 1, x. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. 3 vezes 1, 3. Mais com mais, mais. 2 vezes y, 2y. Vamos para o outro lado. Mais com menos, menos. 3 vezes y, 3y. Mais com mais, desculpa, mais com menos, menos. 2 vezes 1, 2. E menos com menos, mais. 1 vezes x, x. E tudo isso tem que ser igual a 0 para que os pontos estejam alinhados. Vamos organizar. X mais x, 2x. Você tem 2 e me deve 3y. Então, você está me devendo y. Você me deve 3 e me deve 2. Então, você me deve 5. E tudo isso tem que ser igual a 0. Né? Então, a minha equação geral é 2x menos y menos 5 igual a 0, que é justamente a letra E. Vamos para a próxima. A questão 36 diz o seguinte. Mateus representou uma reta no plano cartesiano. Aqui é a reta. Qual é a equação dessa reta? Muito parecida com a questão que a gente acabou de resolver. Olhei para o gráfico e ele me deu as duas informações que eu preciso para uma equação reduzida. Eu preciso do coeficiente angular, que é representado por m, e do coeficiente linear, que é representado por n. O m é a inclinação da reta. E a inclinação da reta pode ser calculada pela tangente desse ângulo formado entre a reta e o eixo da abscissa, que é o eixo x. Então, o meu coeficiente angular vai ser a tangente de 45 graus, que eu sei que é igual a 1. Pronto. O meu n, que é o coeficiente linear, é onde a reta corta o eixo y. Está aqui a ordenada. A reta está cortando o eixo y no ponto n igual a menos 1, que é onde o x é 0 e o y é menos 1. Então, a minha equação reduzida vai ser do tipo m, que é 1x, mais o valor de n, que é menos 1. Você pode fazer esse jogo de sinal direto, estou só mostrando aqui. Então, eu vou ter x, mais com menos é menos 1. Então, y é igual a x menos 1. Letra C, tá certo? Eu espero você no próximo vídeo para a gente finalizar a correção deste exercício. Até o próximo.